Fala galera ligada no YouTube da Alternativa Esportes. No vídeo de hoje vamos abordar o top 5 daquelas contratações que não foram muito boas para os grandes clubes europeus na temporada 2019-2020. Pelos nomes que nós vamos citar e pelo valor que foi investido neles, se esperava muito mais do que eles entregaram. A expectativa acabou sendo frustrada e vamos listar aqui quais foram os 5 nomes que mais decepcionaram perto do que eles prometiam render nessa temporada que passou no futebol europeu. Começando o nosso top 5 com Lucas Hernandez, contratação feita pelo Bayern de Munique, o atleta que chegou com o status de campeão do mundo, titular da seleção francesa, versátil, jogava como lateral esquerdo, joga também como zagueiro, 24 anos de idade, chegou pelo alto valor de 80 milhões de euros, simplesmente a maior contratação, tanto da história do Bayern quanto da história do futebol alemão. Ele que jogava no Atlético de Madrid, já não era titular absoluto lá, mas vinha sendo preparado para ser o substituto do Filipe Luís, que acabou saindo, veio para o Flamengo, o Atlético contratou o Renan Lodge e também o zagueiro Felipe. Lucas Hernandez, então, foi dispensado pelo Atlético, vendido por esse alto valor para a equipe do Bayern, mas quando saiu do Atlético estava lesionado. E aí ele demorou um tempo para poder se recuperar e sofreu sucessivas e longas lesões que acabaram fazendo que, quando saudável, acabasse perdendo a vaga, acabasse ficando um pouco atrás na disputa pela titularidade no Bayern de Munique. Tanto na zaga, que o antigo lateral esquerdo, Alaba, acabou migrando para poder fazer dupla com o Boateng pelo lado esquerdo, quanto na própria lateral, onde o Alaba foi deslocado para a zaga para que jogasse Alphonso Davies, o canadense que fez uma temporada espetacular e tomou conta da posição. Quando recuperado, o Lucas Hernandez ficou muito prejudicado, nessa disputa pela titularidade do Bayern de Munique. Pelo alto valor, pela expectativa, pelo status que tinha e por não ter conseguido ser titular, 5º lugar para o francês Lucas Hernandez. Na 4ª posição, mais um defensor. Trata-se do holandês Matthijs de Ligt, que foi contratado pela Juventus junto ao Ajax Amsterdã pelo valor de 75 milhões de euros. Ele conseguiu jogar como titular, mas não repetiu as boas atuações da temporada 2018-2019. Inclusive fizeram de De Ligt um dos principais zagueiros do futebol mundial, inclusive sendo escolhido para compor a zaga da seleção da FIFA da temporada anterior. De Ligt não conseguiu repetir essas atuações, custou muito alto aos cofres da Juventus, falhou em jogos importantes, ficou famoso inclusive por uma caneta que ele sofreu em uma das derrotas da Juventus nas rodadas finais do campeonato italiano. Sendo assim, foi realmente uma decepção essa primeira temporada do De Ligt vestindo a camisa bianconera. 4º lugar para o ex-jogador do Ajax, que custou 75 milhões de euros. E se De Ligt, de 21 anos, ficou com o nosso 4º lugar, a 3ª posição é ocupada por um jovem de apenas 20 e que custou ainda mais caro aos cofres do seu clube. Trata-se do meio-atacante português João Félix, do Atlético de Madrid, trazido por 126 milhões de euros numa contratação junto ao Benfica de Portugal. O jogador é o mais caro entre os citados aqui no nosso top 5. João Félix ficou fora de 19 jogos na temporada, marcou apenas 9 gols em 36 jogos, ficou de fora de muitas partidas importantes do Atlético na temporada e não foi titular absoluto do Atlético. Ele que foi trazido para ser o substituto do Antoine Griezmann, que deixou o Atlético para se juntar ao Barcelona, um rival nacional que jogava o mesmo campeonato, e com toda essa moral de ser uma grande promessa do futebol mundial, inclusive sendo escolhido um dos melhores jogadores jovens da temporada anterior. Mesmo assim, o João Félix não conseguiu render o esperado, não conseguiu se firmar no 11 do Diego Simeone, portanto, o 3º lugar para ele nessa lista que condecora os piores investimentos da temporada do futebol europeu. A disputa foi grande para decidir qual foi a pior contratação dessa temporada, mas o contexto dos dois jogadores aí que ficaram com as 2 primeiras posições e também o valor que foi pago por eles foi o meu critério de desempate para definir aí quem ficou em primeiro e quem ficou em segundo na nossa lista.
Portanto, segundo lugar para Eden Hazard, que chegou do Chelsea para o Real Madrid, atleta de 29 anos, que havia sido especulado já para reforçar o Real Madrid após a Copa do Mundo de 2018. Ele que, na opinião de muita gente, foi o principal jogador daquele Mundial, porém ele ainda tinha mais uma temporada de contrato com o Chelsea, optou por não renovar e o Real Madrid optou por esperar por esse desejo do jogador, que já tinha revelado que queria jogar pela equipe merengue. Sendo assim, ele não renovou e saiu do Chelsea pela bagatela de 100 milhões de euros. Um valor considerado alto, mas que para a loucura do mercado atual é quase que um piso para grandes contratações de jogadores de primeiro nível do futebol mundial. Ainda assim, foi uma grande decepção a primeira temporada do Hazard no Real Madrid. Ele que sofreu muito com lesões, marcou apenas um gol oficial em 22 partidas, com certeza números baixos para alguém que vinha sendo especulado como o grande reforço do clube na temporada e o grande substituto do Cristiano Ronaldo. Lembrando que ele tinha sido especulado para reforçar o clube ainda em 2018, primeira temporada após a saída do Cristiano, não correspondeu na temporada que veio, acabou ficando de fora de muitas partidas importantes, inclusive não jogou nenhum clássico contra o Barcelona dentro do Campeonato Espanhol, ficou de fora de partidas da Champions League. E quando estava à disposição, muita gente tinha a opinião de que ele ficou abaixo, inclusive, de nível de atuação do Vinícius Júnior, que disputa a posição com ele ali na ponta esquerda. Portanto, segundo lugar para Eden Hazard. E a contratação que mais prometeu e mais decepcionou na última temporada é justamente o francês Antoine Griezmann, de 29 anos, que custou 120 milhões de euros aos cofres do Barcelona, junto ao Atlético de Madrid. Jogador que já vinha sido muito desejado em outras temporadas, desde a saída do Neymar do Barcelona, um jogador que não tem características para cumprir aquela posição. Digamos que seja o jogador certo para cumprir a função errada no clube errado. Ele que tem ali o melhor posicionamento, jogando entre as linhas, ou no centro de uma linha de 3 meia atacantes por trás de um camisa 9, ou até do lado do camisa 9 como um segundo atacante. Mas quem joga assim no Barcelona é justamente o Lionel Messi. Na variação do 4-3-3, onde o Griezmann era o ponta esquerda, lembrando que ele é canhoto e jogava pela esquerda, ou seja, a tendência era muito maior de atacar a linha de fundo do que a área, cortando assim para o pé direito, que é o pé errado do Griezmann. Então ele foi prejudicado também pelo esquema tático, mas aí não é culpa dele. A culpa é de quem contratou um jogador para jogar num contexto completamente diferente do melhor rendimento do atleta. O Griezmann era obrigado a marcar lateral no momento defensivo, e aí ele não entregou bastante, né, na temporada, ficou de fora de algumas partidas importantes, mas foi titular a maior parte da temporada e em seus 48 jogos com a camisa do Barcelona marcou apenas 15 gols. Números muito modestos para um jogador do nível do Griezmann, mas que por esse contexto tático todo ele foi muito prejudicado. Agora, com essas especulações de saída do Messi, vamos ver se realmente vai se confirmar que o Messi não vai permanecer no Barcelona e se o Griezmann, por sua vez, permanecer, se ele vai conseguir ser esse grande nome jogando com mais liberdade, se ele vai conseguir ser o jogador que ele é, tanto na seleção francesa como foi no Atlético de Madrid. Na temporada 18-19 foi a maior decepção da temporada, na minha opinião. E é isso, galera, essa é mais uma análise do mercado aqui do Idas e Vindas. Continue ligado no YouTube da Alternativa Esportes, fique ligado também nas nossas redes sociais, no nosso site e até a próxima!